Outro sinal de alerta que a gente tem que ficar de olho no autismo: um bebê que já tinha uma habilidade adquirida e cessa essa habilidade. O pediatra que viu uma vez, ou uma fono que viu uma vez, é uma foto. A gente tem que fazer um filme da criança. Se a gente imaginasse que o filho vai mais imitar a gente do que ouvir a nossa voz, a gente pensaria mais nas nossas atitudes. De 5 pessoas, 3 têm TDAH. Não passava de um sonho no papel. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Families. Eu sou a Rê Andrade e estou aqui hoje com a minha convidada para a gente falar de um assunto que eu acho muito importante, como todos os outros, mas para quem tem crianças, principalmente crianças que acabaram de nascer até os 5, 6 aninhos, e é sobre o atraso no desenvolvimento infantil. O que será que a gente deve levar em consideração no mundo que está cheio de informação aí e para não tomar decisões precipitadas? Estou aqui com a doutora Mônica Pique, que vai trazer hoje pra gente muito desse assunto e muitas outras informações que são super importantes aí pras mamães. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou pediatra, neonatologista, trabalho aqui no consultório em Alphaville há quase 30 anos e quero agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui, falar um pouco sobre o desenvolvimento dos nossos bebês. Ótimo. Eu estava comentando aqui com a doutora Mônica que quando eu cheguei da França, eu passei por alguns pediatras, né, aqui em São Paulo. E aí, até que chegou um momento que a gente vai falar sobre as experiências que eu passei um pouquinho aqui, que eu a encontrei. E hoje ela é pediatra do Lian e também da Larinha. Então, eu tô super feliz que ela está aqui comigo, porque a gente já teve várias experiências juntas e eu acredito que vai ser um bate-papo muito, muito legal. Que bom. E para mim é ótimo ser entrevistado por uma mãe que, além de ter os filhotes, você sabe como que é essa coisa de a gente perceber os detalhes, saber do contexto da criança quando leva na consulta. Para um pai atento, para uma mãe atenta, facilita muito a visão do pediatra. Olha, já tá respondendo a primeira pergunta, que é exatamente isso que eu queria saber, assim, porque pra mim, como mãe, também é difícil, gente, não é fácil, saber até que ponto está indo tudo bem e quando não está indo tudo bem. A gente tá com um excesso de informações, a gente tem hoje, né, tantas fontes de informações e aí no que confiar e no que não confiar, mas a gente pode começar assim, no desenvolvimento da criança, né? O que é importante observar pra gente não se perder? Logo de início, o que realmente leva a gente a ver que é óbvio que tá acontecendo um atraso ali no desenvolvimento e o que não? O que você deveria esperar, acalmar seu coração, ficar tranquila e depois procurar um profissional e tudo mais. Pois é. Então, a gente vive nesse mundo hoje bombardeado de informação na internet. E inúmeras fontes de informação, tem a parte boa, que a gente antes não tinha acesso a tanta coisa, mas tem a parte muito ruim, que são as notícias falsas, que são as medicinas não baseadas em evidências. Eu já li absurdos na internet sobre autismo em criança e que as mães que chegam até mim ficam desesperadas e às vezes com notícias falsas e diagnósticos errados feitos até por elas mesmas, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, ter esse olhar atento. Meu objetivo hoje aqui é desmistificar um pouco e fazer essa informação mais correta, mais tranquilo, ser um trajeto mais sem culpa e sem diagnóstico precoce e errado, né? Então, o que a gente deve observar? No bebê pequenininho, o mais importante é isso, se olhar seu filho, você tentar reconhecer os sinais que ele vai mostrando mês a mês, todo mês na consulta eu pergunto, o que você percebeu de diferente esse mês, diferente que ele não fazia no mês passado? Legal. Então, para o pediatra, a internet é um fato. O pediatra constrói um contexto sobre o bebê. Uhum. Então, no primeiro ano de vida, a gente acompanha o bebê todo mês. Então, o crescimento do bebê, a formação neurológica, ele explode em milhões de conexões neurológicas novas por dia. E o cérebro do bebê é uma coisa incrível de lindo para estudar. Uhum. E ele vai tendo uma maturação que a gente chama crânio-caudal, da cabeça
para cintura é o desenvolvimento neurológico. Então, ele vai firmar a cabecinha perto dos 2 meses, 2 meses e meio. Ele vai conseguir sentar sozinho lá perto dos 6 ao 8º mês. Então, o que preocuparia a gente? Um bebê que com 4 meses, por exemplo, não firma a cabeça. Um bebê que lá pelo 8º, 9º mês ainda não senta sozinho. Mas não é nenhuma comparação. E não é uma corrida. É uma jornada. E que você tem que ter um parceiro que é o pediatra. Então, cada particularidade, cada mês tem um fenômeno, uma atitude, uma situação motora ou neurológica que a gente vai observar. E hoje em dia já é por lei que todo pediatra deveria saber muito sobre desenvolvimento neurológico, porque a avaliação do desenvolvimento neuropsico e motor é obrigação do pediatra, né? Sim. Fora isso, a observação dos pais. E o contrário também é ruim. Por exemplo, Renata, eu tenho pais que hiperestimulam o bebê. A gente sabe que a visão, por exemplo, vamos falar um pouquinho da visão. A visão do bebê, quando ele nasce, é péssima. Ele enxerga vulto e cores, nuances de preto, cinza e branco. Ele vai começar a identificar cores primárias perto do 3º, 4º mês. Então, tem pais que oferecem estímulos coloridos, luminosos ou mesmo de placas que a gente faz para as crianças mais velhas com 2 meses. Esse hiperestímulo é ruim para o bebê. Então, quando eu vejo um bebê chegar no 3º mês no consultório com o olho sem parar, olho agitado, ele está sendo hiperestimulado. Então, também a situação é essa. Tem pais ansiosos ou que querem, por ver na internet, estímulos visuais, porque tem um coleguinha ou um sobrinho que está sendo estimulado dessa maneira. Então, existem particularidades, sim, de cada etapa do desenvolvimento, de cada mês e, lógico, tem uma tolerância. O andar, por exemplo, a gente considera que tem uma janela de normalidade da criança andar entre 12 e 15 até 18 meses. Olha que absurdo. A Lara estava com 10 meses. E começou a andar. Não. E aí, como, né, eu já trabalhava com a internet, nasceram várias crianças ao mesmo tempo, assim, né? Não foi só a minha filha. Então, tinham outras mães, que eram até algumas minhas amigas mesmo de trabalho, que também tiveram filho. E aí, eu não comparava, mas aí as pessoas que estavam ali me acompanhando começaram a comparar. E elas falavam assim, nossa, mas o filho, a filha da Kate, por exemplo, ela já tá andando. Nossa, ela andou com 9 meses. Olha e eu ficava assim, nossa, eu achava que as crianças andavam depois de 12 meses. Sabe assim, eu tinha a impressão, sim, porque também sim. No começo do mês, uma coisa que eu acho bem importante, eu tinha, no começo da gravidez, eu tinha um aplicativo que ia me informando sobre o bebê, o tamanho do bebê, a formação do bebê, tudo o que acontecia, né, o que eu ia sentir, e isso dava uma tranquilidade, porque é isso, a gente vai na médica, tudo, mas a gente vai na médica uma vez no mês. E todos os outros 29 dias. Isso. A gente fica lá, olhando a rede social, vendo os outros, grupo de mães, e aquela que coisa, é uma tragédia. exato, né, na cabeça assim. Então o aplicativo ele me ajudava, é lógico, um aplicativo confiável, porque aí tem que também, né, também tem saber que pra onde isso. tá indo. Mas eu vejo que são 3 coisas importantes. Primeiro, tem que controlar esse excesso de informação. Não dá pra ficar o dia inteiro, né, vendo vídeo de mães que falam, né? É legal, é importante a gente ouvir a opinião outra, mas muita informação eu acho que atrapalha muito, porque aí enche a cabeça de pensamentos e a gente não consegue nem mais pensar no que é real. A gente fica só com aquele montoeiro de pensamento imaginando que o que aconteceu com o outro vai acontecer com a gente. A outra coisa é a pediatra. Então, se existe um pediatra, é porque a gente precisa. Então, eu nunca faltei assim a nenhuma consulta. Eu achava muito que era importante. Mesmo que a criança tava super Mas bem, super ok. É justo pra saber se tá tudo bem. Quando o médico falou assim que não ia ver a Lara, eu só vou ver a Lara agora daqui a 1 ano. Lá na França. Eu falei, oi? Eu falei, não, gente. Difícil. Sabe, não pode ser 6 meses, porque ele via praticamente todo mês. E aí, do nada, ele falou, mas lá na França é diferente daqui do Brasil. Bem diferente. Ou seja, eu acho que ir à pediatra e escutar essa informação da pediatra é importante, sabe? Porque senão, realmente, não vem de um lugar confiável. Sim. E a outra questão
é de buscar o conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento. E se você tem uma fonte segura que te acalenta nas dúvidas, porque o correto é a pediatra estar disponível. Se primeiro filho e mãe de primeira viagem, a gente tem dúvida de tudo, né? Se o bebê engasga, se o bebê tá deitado do lado certo, se o tummy time é 5 ou 3 vezes de 5 ou 15 direto, enfim, a gente tem dúvida de tudo no primeiro filho. E se você sente que a sua pediatra está disponível, é uma fonte segura de informação, acho que diminui um pouco sua ansiedade. Sim. E eu acho que é esse nosso principal fator que vai alterar a vida da mãe e do bebê, desse binômio ou do trinômio, aí se a gente incluir o pai nesse começo, de tranquilidade e uma fonte segura de informação, com informação correta, no tempo correto, para você estar mais tranquila em casa. Porque buscar informação na internet, se comparar, como você falou, com bebês de outras amigas, vizinhas ou do grupo de mães, só gera ansiedade e dá esse desgaste aí. 9 meses, andou com 9 meses, muitas vezes, isso é um ponto importante. A gente treina o bebê depois do 6º mês, que ele sentou com apoio, então ele tá sem apoio, sentadinho, bonitinho, a gente vai começar a treinar os 4 apoios. Entre 7 e 9 meses, a gente treina 4 apoios, aí eu uso uma bolinha de pilates, para ele começar a entender o que... Por quê? É um sinal até de defesa para ele. O bebê Sim. que vai cair e tem bem formado, tem bem segurança dos 4 apoios, ele vai com a mão e não vai com a cara ou a boca na quina da mesa. Né? E ele precisa dos 4 apoios para depois assumir a posição em pé. E é um degrau neurológico de muita importância. Já teve mães que chegou comigo com 9 meses, olha, não quis engatinhar, mas está quase ficando em pé sozinho. É péssimo para o bebê. É o bebê que mais vai cair, que não tem o equilíbrio adequado dos 4 apoios. Então, muitas vezes, o que é considerado uma vantagem, na luz da medicina baseada em evidência e no desenvolvimento adequado para o bebê, o melhor para ele é ele ter os degraus neurológicos todos bem conectados e orientados pelo pediatra e acompanhados pelos familiares. Eu acho que é isso. A ansiedade faz com que a gente vá para um caminho que é o caminho que não é legal. Porque a gente não pode pular fases. Etapas, não é? Ontem mesmo eu abri uma caixinha de pergunta, aí veio uma pergunta. Quando é que a Lara vai começar a namorar? Ela tem 9 anos. Meu Deus, tomara que daqui 10. Eu falei que com 50 anos. É isso aí, porque se a é uma gente pergunta deixar. dessa, né? Então, mas é isso. Hoje a gente tem acesso à rede social. Aí a gente vê a vida do outro, né? Porque o legal é ver a vida do outro. E aí a gente tá a todo momento, às vezes a gente nem sabe a idade da criança e a gente tá se comparando as nossas crianças com a criança do outro. E uma coisa mais importante que isso é essa questão que a gente chama, na logosofia a gente chama de vaidade, né? A vaidade como algo que eu quero, tudo que é meu tem que ser o melhor. Então meu filho, e aí acha bonito, entendeu? Uhum. Meu filho andou primeiro. O meu filho falou primeiro. Pois o meu filho nem engatinhou. Ele nem engatinhou. Eu já ouvi, tá? Nem engatinhou e já andou. E falando isso com a boca cheia. Eu nem sabia disso. Pois é. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, foi tão legal ver meus filhos engatinhando. Não assim, pelo lado da mãe, tá? Eu olhei e falei, nossa, foi tão legal, foi tão bonito. Foi uma fase tão gostosa, sabe? De ver a criança. Eu achava lindo aquilo, de ver eles engatinhando. Ou seja... a gente realmente não... A pressa é tanta, né? A gente tá hoje em dia... A gente tem tanta informação, é tanta coisa na nossa mão, tão rápido, que a gente quer fazer com que o próprio ciclo de vida ele passe de uma maneira que não tem como, gente. E não é uma corrida, né? É uma jornada. Sim. É uma jornada. E se você não desfrutar disso, já passa muito rápido, né? Exato. E só para ilustrar uma coisa que você me falou, eu tenho várias mães que são blogueiras ou formadoras de opinião importante, e eu vejo que elas publicam coisas lindas dos filhos e tal. E para mim, no particular, olha, tá com diarreia não sei quantos dias, comeu isso e não deu certo, olha, pôs uma roupa que tá inteira empipocada, ou seja, é o viés da internet, Sim. né? A gente só mostra o bonito, e a vida, a realidade não é essa. A gente vai ter problema, a gente vai ter percalços, e
educar, eu acho que é isso, né? A gente aprende com o filhote, a gente, cada dia, e eu falo, o nosso compromisso com o filho é saber que cada dia a gente tem que ser um ser humano melhor, né? Para tentar formar alguém de uma maneira importante, de uma maneira saudável, e é isso que forma seres humanos bacanas. Não é uma corrida, é uma jornada. Eu concordo. E aí, eu fico pensando assim, na confiança, né, que a gente tem, que é algo que a gente estava conversando aqui antes da gente começar, essa confiança que a gente precisa ter no ser que está ali com a gente mensalmente, né, acompanhando os nossos filhos, o quanto isso influencia para você não se precipitar e não levar, né, a situação para um lado dramático, ou drástico, ou de desespero às vezes, por achar que a pediatra ela tá dizendo isso, mas eu acho que não, né, eu tô vendo meu filho, eu acho que... Então tudo isso envolve muito essa questão interna. Confiança, né? E essa de confiança que você tá dizendo, se a mãe ela não busca, né, se melhorar nesse aspecto, né, tanto da ansiedade quanto Sim. da confiança nela, no filho e no pediatra, vai ser difícil, né, viver essas fases prazerosamente, da né? Exato, porque vai estar sempre meio pirada, assim, né, levando para um lado que, tipo, não, de neura mesmo, às vezes é neura, neurose, não é? Porque fala, não, eu acho que tem autismo, Sim. né? Essa questão que até queria te perguntar agora, autismo, TDAH, porque foram surgindo tantas doenças assim, que eu fiquei assustada, porque eu tava na França e eu não via muita notícia, eu não acompanhava, eu trabalhava muito, então eu mal tinha tempo de entrar na rede social pra ver, sabe, alguém, eu entrava pra postar. E as pessoas que eu acompanhava normalmente não postavam nada, né? Não era pra esse lado das doenças, tudo. E quando eu cheguei no Brasil, na verdade eu vim 2 anos antes, e aí decidi passar o Liam com uma médica. E aí ele passou com essa médica, a médica falou, olha, eu acho que o Liam tem autismo. Só que era a primeira vez que ela via o Liam, sabe? E eu fiquei preocupada, assim, eu olhei, eu falava, gente, será que eu tô tão assim? Que mãe é essa que eu sou? Porque eu não via, que idade sabe? ele tinha? O Liam tava com 1 ano e 2 meses, bem novinho. E eu olhei aquilo e falei, gente, eu olhei pra ele e falei, não é possível. Não é possível que passou todo esse tempo, os médicos na França fizeram todos os exames, fui acompanhada toda a minha gestação, ninguém nunca me falou nada. O médico via ele mensalmente. Exato. E ela falou com um pouco de certeza, assim, sabe? E eu fiquei muito preocupada. E aí ela recomendou que tinha que ir pra escola, pra socializar. Eu falei pro meu marido, não quero mandar o menino pra escola, sabe? Porque também havia uma resistência aqui do meu lado, né? E acabou que, depois de um tempo, investigamos sim, mas descobrimos que o Liam nunca teve autismo. Mas como que é isso, né? Pra você, assim, você recebe muito... Como que funciona isso? Como que orienta um pai, uma mãe, pra não ficar com esse tipo de preocupação desnecessária? Pois é, e hoje em dia, acredite, eu já li na internet que assim, chegou há 2 anos, não falou 50 palavras, seu filho é autista. Ixi. É absurdo. Então, um diagnóstico, ele depende de um contexto todo. É como você falou, o pediatra que viu uma vez, ou uma fono que viu uma vez, é uma foto. A gente tem que fazer um filme da criança, né? Então, hoje em dia, a gente fala, assim, de alguns sinais precoces de autismo. Por exemplo, o bebê que não foca o olhar até o 8º mês, o bebê que você percebe, os pais querem tirar uma foto, fica a avó sacudindo uma bolsa, o pai acendendo e apagando a luz para chamar a atenção de uma criança que não focaliza o olhar, esse é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta que a gente tem que ficar de olho no autismo, um bebê que já tinha uma habilidade adquirida e cessa essa habilidade. Um bebê que falava com 1 ano e meio e ele para de falar. Um bebê que faz atitudes repetitivas com uma certa frequência. Então, esses são alguns sinais, mas como eu te falei, são sinais precoces, por isso que eu perguntei que idade que ele tinha quando falou isso, mas a gente tem que ter o filme,
o contexto todo e não só uma foto. Muito difícil em uma sessão, e também aquela coisa do multidisciplinar, né? Mães, às vezes por ansiedade, já levaram com 1 ano em fono, em TO, em físio, para ser avaliado por multiprofissionais. Aí eu falo, ou a pediatra não deu segurança, ou a ansiedade é tanta que não esperou o tempo certo. Sim. Porque isso sim piora muito e antecipa um diagnóstico errado, precoce e desnecessário. Taxar uma criança como um provável autista, se você não fosse uma pessoa orientada ou não tivesse as fontes para ir atrás disso, talvez o Liam não seria o menino que é hoje, esperto, inteligente, independente. Porque você taxar uma criança de uma certa forma, você levar esse diagnóstico já feito para alguém, no mínimo um pouco antecipado demais, né? Sim, a gente sempre fala que eu sou capaz de transmitir um pensamento para um outro ser e ele nem percebe e ele não investiga. Aconteceu algo assim parecido na escola, com o Liam também. Disseram numa escolinha anterior que ele estava que ele precisava de fono. E aí eu procurei entender, fiz algumas perguntas ali e as respostas elas eram boas, mas não me... Sabe assim, uma coisa assim, lá dentro de mim falava assim... Não te tranquilizava. Não era um negócio que eu devia me preocupar, sabe? Uhum. E aí eu falei, ele tá em desenvolvimento, né? Sim. Tem criança que atrasa um pouquinho. Sim, né? e tudo bem. E tudo bem. Eu fiquei com isso na minha cabeça. É lógico que eu fui investigar. Eu fui procurar outra opinião de uma pediatra. Então eu busquei a pediatra e perguntei pra ela. Falei, tá acontecendo isso, isso e isso. Você acha que realmente... Ela falou, olha, Renata, aparentemente não tem esse problema, porque era uma pediatra que já estava vendo o Liam. Uhum. Vamos esperar mais um pouquinho? Porque também não tem tanta diferença se você começar um tratamento agora e daqui a 3 meses. E nessa época ele ia trocar de escola. A gente esperou, ela falou assim, você vai trocar de escola, você não vai falar nada. Isso. Ela me orientou assim, e eu achei ótimo, a percepção da porque escola. imagina, eu coloco já o pensamento na cabeça da professora. Exato. Aí a professora já ia começar a caçar o problema do menino. Aí eu falei, não vou falar nada, vou deixar a escola, é uma escola muito boa aqui em Alphaville. Ótimo. Vou confiar, vou confiar isso. nos profissionais que estão lá. E aí, passou você um mês, vai acompanhar 2 meses, 3 meses, ninguém falou nada. Chegou a reunião, menino ótimo, participativo. Tá tudo, Eu falei, se tem alguma orientação que eu deveria levar em alguma médica, tá faltando nada. Aí eu comentei da fono. Aí a professora começou a me dar um monte de exemplos, mostrando, que comprovando que aquilo, tipo, ela falou, tá tudo bem, sabe? A gente tem criança na sala que é bem menos que o Liam. Pronto. E a gente tem outras crianças que estão bem mais que o Liam. E tá isso, tudo bem. A vida é assim, nós somos diferentes, a gente se desenvolve, né, de maneira cada um diferente. tem o seu tempo. Inclusive nas habilidades, né? Uhum. Sempre a gente vai ter uma habilidade melhor, mais desenvolvida que outra em qualquer fase da vida. Agora, lógico, esse negócio de a gente tem que saber exatamente os marcos de desenvolvimento, porque não é no tempo da criança. Com 18 meses não começou a andar, vamos ter que investigar. Com 4 meses não fixou, não firmou o pescoço, a gente vai ter que investigar. E aí a pediatra é de novo quem rege a orquestra. E ela é que deve mandar, olha, vamos fazer a avaliação do neuro, a gente vai fazer a avaliação de uma fono, aí a coisa desenrola. É isso que eu ia perguntar. Quem que é o médico responsável por... Porque você tá na medicina, então pra você deve ser muito simples isso, pra mim é uma confusão até hoje. É assim, até pra mim, depois eu ia te perguntar, o que eu faço da minha vida? Porque eu tô indo só na ginecologista, mas eu queria investigar outras coisas. Sim. E eu fico meio perdida, não sei, gente, eu tô dizendo, eu não sou de ficar, até falta informação, entendeu? Mas pra criança, quem que deveria falar assim, olha só, eu tô suspeitando que há um problema. Sim, e até que idade? É o pediatra? É o pediatra. E até que idade? Geralmente o pediatra atende os pacientes até 18 anos. Tá? E atende as crianças e adolescentes e adultos jovens. Então, até os 18 anos. E todo mundo deve ter um clínico geral. Todo mundo deve ter. Porque eu vou te contar da experiência de um pai de um pacientinho meu. Ele teve um infarto com 32 anos, foi pro pronto-socorro. Qual é seu médico? Nunca tive, não tenho, não sei.
quem que vai atendê-lo? O rapaz que está de plantão no pronto-socorro. E você vai confiar a sua vida, o desenrolar do seu... Vou até comer uma pipoca. Da sua patologia aí para uma pessoa que não te conhece, né? Uau. Então, a partir de 40 anos você pode até ter um geriatra. No meu caso, eu vou numa geriatra, mas eu faço acompanhamento 2 vezes por ano, sempre. E não é só a ginecologista, porque a ginecologista é muito importante e geralmente ela vê a mulher como um todo. Nessa parte reprodutiva, nesse período reprodutivo, eu acho que até é o suficiente. Passando esse período, eu acho que é importante a avaliação clínica global. Porque o ginecologista, às vezes, não faz essa parte. Gente, eu vou pro geriatra. Não. Eu tenho 43 anos, eu já posso ir pro geriatra. Pode ainda passar com o pediatra, se bobear. Então eu vou na consulta com a doutora Mônica, agenda lá minha. Bom, ótimo. Agora clareou, assim. Ou seja, tem mães que buscam por conta própria o neuro, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Quem indica eu vejo muito isso, muito. Quem indica isso é o pediatra. E às vezes as mães me trazem, Mônica, meu filho empilha todas as latas em casa na despensa. Aí eu ponho algumas coisas de carrinho para ele arrumar os carrinhos no consultório. Então a gente observa situações ou cria situações quando a mãe traz uma demanda desse tipo. Tá. Ou outro exemplo, olha, ele tem uma mania de girar, ele não brinca com o carrinho, ele só fica girando a rodinha do carrinho. Então a gente, olhando isso, né, dentro do desenvolvimento, a gente tem uns sinais de alerta, uns red flags que a gente fala. E a partir disso, a gente encaminha assim. Quem faz uma avaliação neuropsicológica sobre esse primeiro approach aí de avaliar uma tendência para um TDAH, uma tendência para o autismo, a gente tem questionários que a gente aplica na criança e nos pais da criança para ter uma suspeita mais forte disso ou não. E aí a gente mostra para a mãe, olha, baseado nesse questionário validado pelo CDC, a gente tem sinais que apontam para um autismo. Tá? E esses questionários são disponíveis na internet, mas é de uso do pediatra. Agora, não deveria fazer. Né, não deveria. Porque não como deveria, interpreta? Pois isso. Não deveria circular de forma aleatória, porque ele depende de uma interpretação, de um olhar crítico, e a gente geralmente interpreta. A mãe, às vezes, quem é a maior cuidadora da criança que eu atendo é a avó. A mãe trabalha em período full time e a criança vai para a escolinha de manhã e fica a tarde toda com a avó. Então, o cuidador também ele avalia, porque muitas vezes a avó fala, não, ele não aceita ser contrariado nunca. E para a mãe ele aceita, porque a mãe chega à noite e dá o que a criança quer. Então ela não vê contrariedade, né? Sim. Então, assim, esse olhar, essa crítica, essa formulação de um pré-diagnóstico para um encaminhamento é função do pediatra. Tá. E essa questão do TDAH, você quer falar sem propriedade ou eu não devo perguntar? Não, de TDAH. Você pode falar, se eu não souber, eu vou falar. Tá bom. Porque assim, a minha dúvida eu hoje, no meu ciclo de relacionamento, né, não tô falando de amigos, mas no ciclo de relacionamento, no geral, de, sei lá, 5 pessoas, 3 têm TDAH. Sim, é um Isso diagnóstico. Isso é algo que é real ou... Porque eu não entendo muito bem, eu acho que... como que a gente sabe a diferença de uma pessoa que tem uma falta de atenção, que não consegue se concentrar, que não é uma pessoa observadora, que não tá, né, ali girando as faculdades dela, né, que tem dificuldade mesmo de pensar, de se concentrar, mas não porque é um problema de saúde, e sim porque é um problema ocasionado por tantas outras preocupações e tudo que a gente está vendo no mundo, que é essa loucura. Como que diferencia uma pessoa que ela não é uma pessoa que não tem atenção no que faz de uma pessoa que tem TDAH? Sim, então, é uma ótima pergunta. Por quê? Esse é um diagnóstico difícil e o diagnóstico, você tem razão, vem crescendo muito, talvez pelo nosso olhar atento, talvez por uma parceria maior da escola, mas esses diagnósticos e toda essa situação mais crítica vem agravando e se agravou muito depois da pandemia, né? Mas enfim,
Vamos falar sobre essa questão específica da desatenção. Uma criança desatenta, a gente está falando a partir de 6 anos, porque aí já vai ter uma avaliação de pré-escola entre a lição que está sendo oferecida na classe, se ele acompanha ou não, se ele fica desatento e atrapalha os coleguinhas. Então, aí já teria uma parceria da escola, então seria uma desatenção persistente, uma dificuldade escolar que se mantém, né? Que se mantém ou se intensifica no decorrer de um prazo que a gente vai combinar de observação e que seja uma observação da mãe e da escola, né? E aí a gente vai encaminhar para uma neuropsicóloga, que existem testes de avaliação adequados para cada faixa etária, e aí ou por jogos ou por questionários mesmo, dependendo da idade da criança, isso vai ser interpretado como uma deficiência da criança no aprendizado, simples, ou uma desatenção mantida. Ele não consegue manter a atenção, não consegue manter o foco de maneira contínua num determinado assunto. Aí vai ter o diagnóstico de TDAH. Tá. A questão das telas, a gente tem que falar desse assunto. Já é um outro podcast também, né? Porque isso tem tanta coisa pra falar, gente. Não tem como fugir muito, mas assim, o quanto, né, só falando do atraso no desenvolvimento. Sim. O quanto você acha, né, quanto você tem certeza que a gente tem de perda por conta das telas? Então, a gente telas já tem... não deveria dar pra criança até 4 anos. 4 anos. Isso. Pronto. Zero Ponto. tela até 4 anos. Isso é o que a sociedade brasileira coloca como regra. Então, 0 telas até 4 anos. E a gente sabe que a partir de 4 anos, aí tem que ser dosado o tempo de tela e tudo mais. Mas está muito relacionada, já existem trabalhos bastante confiáveis, mas está muito relacionado. Atraso de desenvolvimento, irritabilidade, transtornos de aprendizado, alterações sociais. Por quê? A criança está muito naquele bate-pronto, o adolescente é o que mais sofre esse impacto, né? Uhum. A coisa da privação da tela, isso é uma causa síndromes de abstinência reais e agressividade, uma coisa absurda o que a tela faz na cabeça da criança. E imagine que nesse primeiro ano de vida, a gente falou, tá formando bilhões de conexões novas neurológicas. O que a tela incide aí é absurdo. Primeiro, assim, a formação da imagem, ela requer milhões de pixels ali se juntando para formar a imagem. Isso altera a parte neurológica da criança. É capaz de alterar o eletroencefalograma da criança. Uau. Então, eu tenho... infelizmente, crianças que chegam no consultório ou que não foram meu paciente com tablet acoplado no carrinho, com 1 ano e meio. Então, assim, a gente vive nesse mundo hoje, né? E quando, lógico, não era uma mãe que é minha, senão já conheceria meu ritmo e nem voltaria mais, porque não ia gostar de eu falar sempre a mesma coisa. Mas quando vem pela primeira vez, a mãe fala, não, mas aí a gente cria alienados e tudo mais. Não, alienados a gente cria tornando a criança dependente de tela. O que é criar alienado? Porque eu falava, não pode tela até 4 anos. Não, doutora, aí a gente vai deixar a criança alienada? Todo mundo hoje tá na tela. Todo mundo tá, entendi. Agora eu entendi. Eu já escutei isso no consultório. Mentira. Então, assim, eu falo de verdade, meu filho mais novo tem 18 anos, vocês que têm filhos pequenos, o desafio é maior, é muito maior. Há 18 anos atrás eu não tinha esse desafio tremendo da tela, eu não tive a pandemia para me atrapalhar nessa parte de aprendizagem, nessa parte de conexão neurológica abundante que a gente faz só poda neuronal com tela e com redução de estímulo, né, ou fazendo um estímulo errado e hiperfoco, ou seja, tela é um assunto à parte, é complexo e terrível. A gente, quanto menos tela, melhor, e até 4 anos, 0 tela. Olha só, é desafiador mesmo, muito. Porque eu lembro que quando eu tive a Lara, foi muito fácil. Por quê? A gente morava num outro país, ela quase não tinha contato com outras crianças, ela ficou em casa comigo até quase 4 aninhos, então todos os estímulos que ela tinha
era estímulo, eu procurava, né, gente? Não, tipo, não sou a mãe perfeita, não. Nem de a jeito gente nenhum, quer ser, né? Eu dei o meu máximo, assim, pra que ela tivesse estímulos naturais, né? Pra que ela tivesse muito contato com a natureza. Porque eu sabia um pouco dos benefícios que traria pra vida dela ela ter estímulos naturais. Então, eu nunca pensei em dar tela pra ela. E, pelo contrário, eu ficava sempre buscando o que seria interessante pra que ela se desenvolvesse de uma maneira natural, sabe? Sem essa neura também, porque eu amo a lei de equilíbrio. É uma das leis universais, assim, que eu mais gosto e que eu acho que é tão importante pra nossa vida. Porque é isso, de nem ir muito pra lá. Hiperestímulo. Ou não ir menos também, porque a minha tendência é sempre menos, porque eu sou um pouco preguiçosa. E aí, o que aconteceu? A Lara, ela foi bem. Então ela caminhou bem, né? Aconteceu tudo natural, ela não tive problemas, assim, ela não me pedia telas, porque ela não tinha contato. O celular era meu, entendeu? E eu pegava na frente dela, ela nem percebia. Porque também ensinei ela a brincar sozinha, ou seja, foi tudo tranquilo. Já com o Lian, eu já tinha a Lara com 5 anos. E com 5 anos a Lara tinha o celular. Eu dei um celular pra ela. E era um celular onde ela podia ligar pras primas dela aqui no Brasil. Esse era o intuito do celular dela. Porque às vezes a Lara voltava da escola, era um momento que eu tinha 1001 coisas ainda pra fazer, porque lá na França eu trabalhava muito, e aí eu queria meu celular. E ela queria ligar pra prima dela. Ou a prima dela me ligava, as meninas, imagina, tudo que eu tô aqui pra falar com ela, e eu não tinha coragem de dizer não. E eu comprei um celular e nomeei ali como dela. Ou seja, aí ela tinha esse celular onde ela colocava assim na parede, ligava e falava o vídeo, e aí elas brincavam. Tipo, elas não ficavam nem olhando o celular. Elas brincavam de casinha, de gatinho, ou seja. Só que ela já estava usando. Então, quando eu tive o Lian, ele foi já era exposto a isso. Exatamente. E aí foi ficando um pouco mais difícil. O que eu percebi? Eu falei assim, eu acho melhor a gente marcar dela falar com as primas no final de semana. Uma vez na semana, pra não, sabe? Não começar ali a entrar em conflito com o que eu tava tentando ensinar pro Lian. Porque como que eu ensino pra um filho, de verdade, que ele não pode, sendo que tem o outro que tá se fazendo? A irmã tá com o celular, e é difícil você falar assim, ela já tem a idade que pode. É difícil, entendeu? Eu tenho que entender isso também, que uma criança de 2 anos não vai ter esse entendimento, sabe? Eu tenho que falar, é importante eu falar. Não posso também privar a Lara de fazer algumas coisas que é da idade dela. Mas é isso, é tudo um equilíbrio. Mas o que aconteceu logo um pouquinho antes de voltar das férias agora? Nós fomos pro interior, pra casa dos meus pais, e lá tem 6 primas. E as meninas estão na idade entre 2 aninhos e 18 anos. E todas elas usam celular, inclusive a de 2 aninhos. Olha lá. Muito. Muito. Vê muita TV também, minha cunhada bota muita TV, e isso daí eu falo abertamente pra ela, que não pode. Aí, o que aconteceu? O Lian ficou só observando, porque aqui em casa ele não pode ver, nem TV eu deixo ele ver. Às vezes a gente tá no final de semana, a Lara quer ver um filme, eu deixo o Giovanni vendo o filme com a Lara e eu vou brincar com o Lian. E aí, ele olhou pra menininha e falou, mas a Esther tá vendo. Então, ele associa que ele também pode. Com o Lian tá sendo mais desafiador. Todos os dias eu tenho que realmente reforçar. Aqui no Brasil, eu não trabalho mais depois que eles saem da escola. Eu fico ali, junto com eles, ajudo o Lara a fazer lição, brinco com o Lian, porque se não tiver isso, ele vai querer ir pra tela. Mas aí, ele ficou na tela lá. Então, ele teve vários contatos. Pegou o celular de uma, pegou o celular da outra, minha irmã deu o celular. E quando esse menino voltou, foram 3 dias. Você não percebe? Parece que é uma desintoxicação. Não, você não tem noção. Eu fiquei assustada. Eu não sei se você já teve algum relato assim, mas eu fiquei assustada, porque eu achava que pra viciar uma criança no celular, precisava de muito tempo. Não, gente, foram dias. 3 dias. E não foi assim, tipo, 3 dias ele tinha o celular toda hora. Não, mas ele teve em vários momentos os 3 dias. E chegou aqui, ele virou o bicho. Nem parecia o Lian. Porque ele ficava louco atrás do meu celular. Eu escondia o celular. É a coisa rápida, é o retorno rápido, imediato, é a tela, uma seguida da outra. É maluco. Então, e aí é isso também. Eu vejo que uma criança, né, olhando assim para a idade da Lara, o jeito que ela foi, né, que a gente veio trazendo essa questão das telas, tudo, e outras crianças da idade dela que tiveram contato com as telas, eu vejo que há sim uma perda muito grande. Sim. Tanto na questão
da escola, do aprendizado, que tem muito mais dificuldade de aprender, e da socialização. Então são crianças muito inseguras, são crianças que estão mais gordinhas. Sim. Não, eu não sei se você consegue falar disso também, mas não é uma questão de que a tela vai deixar a criança gorda, mas é que a tela, ela aliena a criança do que ela tá fazendo naquele momento. Então, comer em frente a uma tela, ou tá ligado à tela, almoçando ou comendo um chocolate, ele não tem nem noção, nem no gosto da comida, nem do que ele tá comendo, nem de se é prazeroso ou não, ou seja, come a mais ou come a menos. Então, a tela falseia qualquer reação do indivíduo em torno do meio dele. E como se desenvolve bem, né, tendo essas quebras. Não tem como, quebras, né? Não tem como se desenvolver bem. Porque eu acho que é isso, desenvolver bem não significa só que a criança tá com algum problema no desenvolvimento motor. Não é só isso. Não, é todo um contexto. É o ser humano como um todo. Isso. E aí é isso, se a criança ela é mais obesa, se ela tá indo mais pro caminho da obesidade, ela vai ter várias perdas que são... eu diria que não vou dizer que é irreparável, mas na adolescência complica. Com certeza, e a gente vai criar um contexto que a criança está acostumando o organismo dela a um sobrepeso, a uma obesidade. E isso tem uma síndrome metabólica por trás, está mais relacionado a diabetes juvenil, doenças cardiorrespiratórias e outras mais. Então, as dislipidemias, a gente nunca viu tanta criança com colesterol alto, e isso tem muita relação com tela. E falando já que a gente está falando um pouquinho dessa coisa da obesidade, da alimentação, como que é isso, né, para o desenvolvimento da criança também? Porque as minhas crianças, quando bebês, até 1 ano, eu lembro que elas comeram de tudo. Né, as frutinhas comiam todas, uma ou outra que era textura, assim, não gostava muito, mas mesmo assim eu dava um jeito de colocar ali o que era importante. Agora, depois que chegaram no 1 ano, é lógico, começaram a ficar mais seletivas, tudo. Como que funciona? Tem também essa questão para o desenvolvimento da criança. Como que a mãe faz quando a criança não quer comer? Ou, tipo, vai muito caso assim pra você? Que então, tem algum problema relacionado ao desenvolvimento por causa de alimentação ou não? Renata, 30 anos de consultório já chegou tudo pra mim, né? Mas é assim, a seletividade alimentar faz parte do desenvolvimento dessa alimentação. Então, a partir dos 2 anos vai ficar mais seletivo, vai ter as preferências dele, né? O que eu falo para as mães? Como que a gente dribla isso? Ele chega da escola, tá com fome, você vai fazer o quê? Aí, quando me fala uma bisnaguinha, eu tenho calafrios. Então, assim, o que você pode fazer? Pega um copo, coloca 3 pedrinhas de sal grosso no final e faz cenoura e pepino cortado em filetes. E para ele espetar, molhar no salzinho do fundo e comer de salgadinho da tarde. Te garanto que vai ficar uma coisa lúdica, porque tem lá o salzinho que ele vai caçar lá no fundo do potinho. Isso eu tô falando uma criança de 3 anos e meio, né, que já curte isso e gosta. Então tá assistindo um filminho, tá brincando com alguma coisa, tá escutando uma historinha, ela tá ali com um potinho de uva, ela tá com um potinho de morango, tá com um potinho de cenoura ou coisa para comer. Mas o que é o mais fácil? Uma bolacha de pacotinho que você abre e dá pra ele. Até pipoca é ótimo, hein? Pipoca é um ótimo salgadinho pra criança. E essa daqui, gente, ela é feita numa máquina de pipoqueira, sem óleo. Maravilha. Então, pode comer, doutora. Eu já comi, maravilhosa. Aliás, o podcast aqui é milhões de coisas. Então, a pipoca é um ótimo salgadinho para criança, da tarde, né? Porque é nutricionalmente bacana. E você vai driblando dessa maneira. Como que você constrói isso? Eu sei que é difícil, não é fácil, mas você pode fazer, no meu Insta tem milhões de receitas, pode cozinha uma batata, por exemplo, 2 anos, né? O cara é seletivo, só gosta de alguma coisa. Cozinha uma batata inglesa daquelas grandes, tira a polpa do meio, coloca uma colher de requeijão, carne moída ou frango desfiadinho, milho. Então você tá colocando o carboidrato, a proteína, coloca um pouquinho de espinafre ou um cheiro verde, então tá colocando uma verdura e espeta um negocinho de
palito ali com um pedacinho de alface, fala que é um barco que está chegando, põe no forno um queijinho em cima, gratina. Se a criança comer 4 colheradas daquilo, ela vai estar comendo todos os nutrientes no mesmo lugar e é uma coisa lúdica. Legal. Então, assim, eu não tô escondendo nada. Tá o milho ali, tá o frango ali, tá a batata ali. Eu não tô escondendo nada. Eu só tô fazendo um ambiente, uma situação mais agradável para ele receber com alegria, com brincadeira, o estímulo necessário para experimentar outros ingredientes. Gente, vai lá no Instagram dela, porque tem isso. Umas coisas legais. Não, e é muito prático, né? Porque... E tem umas receitas para criança que não come bem também. Então, hamburguinho nutritivo, que você coloca farinha de aveia, ovo. Então, se a criança comer 2 hamburguinhos assim de lanche da tarde, porque a mãe às vezes falta ideia, e pra gente falta ideia. Então, assim, você ter à mão umas receitinhas dessa facilita. Muito. Bolinho de micro-ondas que você faz com banana amassada, eu gravei vários vídeos disso. Bala, eu faço uma bala de frutas, eu não tenho desidratadora em casa, então eu uso o forno aberto, 50 graus, e deixo lá um dia inteiro. Aí eu ponho um purê de frutas, eu ponho manga, goiaba, abacaxi e coloco tudo na forma de silicone e deixo no forno ligado 12 horas, nos 50 graus, forno aberto. Desidrata, você enrola a bala e aí depois você corta. Tem lá num vídeo feito. É ótimo, é uma fruta que a criança tá comendo e é uma balinha. Nossa, que legal. E tem umas balinhas gummies também com gelatina incolor e suco de laranja e mel, que é estimulante, ajuda a parte imunológica até, e a criança gosta. Só não vai agora fazer quem não quer, né? Pois é, mas assim, é um jeito de driblar essa seletividade, né? Porque fica difícil, não come fruta. Mas não come, talvez, cortada a laranja do jeito que você quer fazer. Se eu fizer um redondo, brincar que aquilo é uma mandala e pôr o laranja em volta, o vermelho no meio e uma uva, talvez ele coma, porque é interessante a figura para ele. Sim. Um jeito de driblar a seletividade para criança é isso um pouco, é fazer o momento ser mais divertido do que você tem que comer, você tem que experimentar, porque senão fica uma hora tão chata, né? E eles não vão fazer. A doutora, a gente foi com a Lara, não sei se você lembra. Aí você deu. Foi muito legal aquilo, porque a Lara ficou muito empolgada com o gráfico de cores. E ela não tava comendo quase nada de. Não, ela não tava comendo leite, nada que tinha leite. Ela não queria queijo, ela não queria Danone, ela não queria nada. Aí é lógico, gente. É muito importante também conscientizar a criança, sabe? Porque, por exemplo, a Lara já tava com 7, 8 anos. Ela já era maior, então ela assim, entende. Você precisa, a doutora falou pra ela, você precisa, tá vendo seus ossos? Explicou pra ela o que ia acontecer se ela não comesse. E foi muito bacana, porque não foi só uma explicação. Veio também uma maneira lúdica pra idade dela, pra ela fazer aqui em casa. E era um desafio, entendeu? Então ela adorou e aí é super importante isso. Então, e cada idade a gente tem uma proposta assim, né? Então, pra acima de 6 anos, que já entende, eu falo, você tem que englobar a criança nessa atividade de experimentar mais coisa. Eu falo, se não contar 5 cores no prato, tá faltando alguma cor, né? Cada cor tem uma função, e é verdade, é uma vitamina diferente. E aí dá muito resultado, porque a criança se sente desafiada e ela tem isso é muito importante, se eu puder dar uma dica no podcast hoje é essa. A criança, se ela se sentir motivada, que ela entende o porquê que ela tem que fazer aquilo e ela tem uma regra clara na frente dela, que não seja uma coisa chata, né? Que seja prazeroso, ela vai seguir. Então, o gráfico de cores está lá. Se comer o vermelho, põe um X no vermelho. Aí, se comer o amarelo, o laranja, o marrom, o verde. E se ela completar aquele quadro, ela pode negociar com a mãe ou com o pai uma benfeitoria ou um presente, enfim. Ela se sente engajada na proposta e é uma regra clara que ela pode seguir, tá na mão dela. Mas você sabe que era tão legal que ela nem pediu nada. Só dela ter ali o feito ali, a proposta já serviu. Ela ficou tão feliz dela ter, sabe, superado aquilo e conseguido. Legal. Eu achei muito bom. Agora eu queria saber o seguinte: até que ponto a gente pode dizer que é normal uma criança seguir o próprio ritmo? É uma maneira de dizer, né? Seguir o próprio ritmo nós somos seres humanos, somos todos iguais, mas somos todos diferentes. A gente se desenvolve, né? De maneira diferente. Então, eu acho ótimo, acho lindo isso da gente falar
A criança tem seu próprio ritmo, que parece uma frase inclusiva. Sim, mas como eu te falei, tem janelas de aprendizado. Tá. Então, eu tenho que ter, e a gente tem isso bem claro, os limites, né? Então, se a criança tem para andar de 12 a 18 meses, se ela tá com 15 meses e não andou, eu vou ficar mais atenta. Se ela tem 18 e não andou, eu vou investigar e eu vou bem ir para cima desse fato como algo fora do esperado para aquela idade, tá? Então, se ela tem até o 4º mês para fixar o pescoço de maneira muito importante, com 2 ela tá fixando, eu vou querer dizer que é uma criança hiperdotada? Não, ela tá num desenvolvimento que com 2 ela já ganhou esse degrau neurológico, mas ela tá com 3 e ainda não tá bem, não quer dizer nada também. Mas se ela passou de 4 e não tá com esse pescoço bem firme, sim, é um problema e eu vou ter que investigar. Então, ritmo individual existe uma janela de oportunidade, uma janela de aprendizado, mas a gente tem muito certo esses degraus e esses starts e ends no desenvolvimento. Isso é, assim, necessidade que o pediatra acompanhe com detalhe e com bastante rigor, tá? Tá bom. E como eu falei, um sinal muito de alerta é uma criança que já tinha uma habilidade, como, por exemplo, fixar o olhar e de repente a criança fica alheia e não fixa mais o olhar com 8 meses, por exemplo, tá? Então, esses sinais precoces, perdidos ou que não acompanham o desenvolvimento são sinais de alerta, sim. Não só para autismo, hein? Para qualquer outra patologia, neurológica ou não. E isso é para as crianças menores. Para as crianças da idade da Lara, o que normalmente a gente faz é esse acompanhamento que mede, pesa, que tá ali, né, ou não. Mas você fez algo que foi bem interessante também, que foi pedir um exame da mão dela. Isso. Então, para cada idade a gente tem uma situação. Então, para 6 anos, vamos falar 6 anos. Quais os sinais que eu espero? Que a criança esteja bem na escola, socialização adequada. Eu sempre pergunto como é que tá na escola, tem algum feedback da escola, positivo, negativo, qual que é? Se a criança fica muito quieta no recreio, se a criança fica com isolamento excessivo, ela tem dificuldade de se socializar. A criança de 6 anos hoje passou a pandemia com 3, que é a área que ela mais desenvolve a fala, né? Depois que ela aprendeu a falar, que ela tá bem de fala com 2, ela vai tá correndo com 3 anos na fala. Essas crianças tiveram a pandemia e ficaram enclausuradas aí 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, tudo isso teve um impacto. Hoje em dia a gente percebe esse impacto em tudo. E teve crianças, vou te falar, que tiveram um diagnóstico de autismo por outro pediatra e vieram comigo com 3 anos, logo depois da pandemia. E eu falei, vamos esperar entrar na escola, vamos esperar um pouquinho de socialização, e não era nada. E não era nada. Porque a gente sabe, e com os adolescentes a mesma coisa, tá? Imagine uma fase de 12 anos, uma criança que ela tem que se sentir agrupada, ela tem que se sentir pertencente a um grupo, e esses adolescentes ficaram de casa sem nenhum contato por 2 anos. Essas crianças ficaram extremamente agressivas ou isoladas ou com uma distorção da autoimagem, porque era o tempo inteiro em rede social, ou obesas ou bulímicas, enfim. A gente teve distorções de comportamento muito grandes, tanto nessa fase inicial de socialização, quanto nos adolescentes. Foram as faixas etárias de maior impacto. E para os mais velhos, 8, 9, 10, é a hora que a criança elege o melhor amigo, tem as redes onde ela vai querer juntar mais. Então, eu vou fazer uma festa, mãe, em casa, eu quero convidar minhas 5 melhores amigas. Ela sabe dizer dessas amigas, ela sabe dizer dos conflitos, ela negocia as coisas com as amigas. E
Menina, a gente vê mais isso, né? Porque menina é um pouco mais de ou isolar a outra, ou de se sentir isolada. Menina é um pouquinho mais do que menino. Menino, um chuta o outro, daqui a pouco tá jogando bola de novo, não liga muito. Mas menina guarda mágoa, né? Eu percebo isso. Menina guarda mais mágoa que menino. Acontecem várias coisas aí com as meninas. Menino negocia mais rápido. Agora, você tá dizendo uma coisa muito interessante, que é algo que você... Nossa, prestem muita atenção no que ela disse. Se vocês se perderam, aí volta e ouve de novo. Porque você tá dizendo algo que eu acredito que pro desenvolvimento da criança é muito importante. Que é essa questão do movimento, primeiro. Porque você disse... O que aconteceu? Ficaram parados dentro de casa, sem movimento, e aí acabou que, né, prejudica. E a outra coisa é a socialização. Eu postei um vídeo... que ele tem quase 350 mil visualizações. E aí, me chamou a atenção, porque tem um comentário que fala bem assim. Eu tô dizendo nesse vídeo, tô contando a história de uma menina que não é a Lara, não é a minha filha. E no começo, eu falo, minha filha e tudo, mas eu tô contando a história. E aí, a história a criança pede pra sair da escola, essa história aconteceu de verdade, tá? A criança pede pra sair da escola, e o pai vai lá para verificar o que aconteceu. E o que aconteceu? A menina tá no recreio, ela vai sentar na mesa, e aí quando ela senta na mesa, as outras crianças levantam. Ou seja, tá ali com um probleminha. Exato. E aí, me chamou muita atenção, porque alguém escreveu bem assim, eu fui buscar pra eu ler exatamente o que a pessoa escreveu. Eu agradeceria pela mesa vazia. Escreveu assim. E aí tem 536 likes no comentário dela. Eu fiquei muito preocupada. Porque é isso. A gente, às vezes, não tá entendendo o quanto isso importante. É impactante para a criança. Exato, no desenvolvimento da criança. Ela precisa entender conexões. Que ela precisa do outro. Ela precisa Ninguém muito vive sozinho, do outro. Não é? E o Ninguém pré-adolescente, o adolescente, ele é um ser gregário. Se ele não se sentir aceito por aquele grupo, Renata, esse adolescente, ele se isola. Ele realmente, ele precisa se sentir pertencente a algum grupo. Sim. Então, e é normal esse movimento do adolescente de ele se distanciar dos pais para formar a personalidade dele. Então, os amigos vão ter mais... uma opinião mais correta do que os pais, os amigos vão entender mais dele do que os pais entendem. Imagine se esse cara, ou com 10, 11 ou 12 anos, sentar e todo mundo levantar na escola. Primeiro que para ele aquilo já é um vexame, né? Uma vergonha, é um bullying. Sim. Então, eu também fico preocupada. Então, mas aí a gente vê o comportamento de cada ser, porque tem algumas crianças que elas vão chorar, igual essa menina, ela chorou. Agora já tem outras que vão reagir igual essa. Tipo assim, eu agradeço pela mesa tá vazia. Gente, a gente não pode agradecer pelas pessoas não quererem conviver com a gente, sabe? É uma coisa que não é normal. Tipo, se o outro não quer... Não, a gente tem que começar a olhar o que tá acontecendo, tentar investigar pra ver, sabe? É alguma coisa em mim? Porque às vezes às vezes é alguma coisa em mim que tá causando essa reação no outro. Às vezes é o outro. E aí é importante... pedir ajuda, tem que pedir ajuda. De um adulto. Ninguém pode fazer isso, sabe? Lógico. Por mais que, vou recolocar o que eu disse. Por mais que seja algo que talvez seja da própria pessoa que ela tá causando, ninguém pode fazer isso. E a gente não tem que simplesmente aceitar. E essa opinião foi dada por um adulto, né? Que já metabolizou 1000 coisas, que já organizou na vida ou não, por terapia. Essa vida dele. Agora, não pode ser isso por uma criança. Não é? Porque vai prejudicar o desenvolvimento. Exato, e aí, coitada dessa criança, né? Se essa pessoa for mãe, aí eu tenho um pouco de dó, porque infelizmente a gente tem que procurar ser um ser humano melhor para criar seres humanos melhores e para passar menos neuroses para os nossos filhos, Sabe, a criança precisa de um lar equilibrado, de uma mãe feliz, de um pai feliz. A criança precisa de um lar consistente, um lar que ela tenha esse olhar atento, ela tenha uma escola que acolhe ela tenha amigos, ela precisa ter uma rede positiva em torno dela, né? Para criar relações saudáveis. Nossa, muito de acordo com o que eu penso. Precisa. E é isso que eu tô tentando passar todos os dias na minha rede social, porque às vezes a gente se preocupa tanto com essa parte material e física, né? A gente tá tão voltado
pro externo, porque é importante também, né? A gente estudar, a gente ter uma carreira, a gente ganhar dinheiro é muito importante. Lógico, não tô dizendo sim. que não é importante, mas isso não é que as crianças tudo. precisam realmente, sabe? Porque se você não tiver dinheiro pra comprar um celular de última geração, mas se você tiver condição de estar ali presente, apoiando no momento que acontece alguma coisa na escola, né? E orientando mesmo, ter conhecimento pra orientar pelo caminho do bem, porque é isso que as crianças precisam. Elas isso só que precisam importa. de um guia ali É verdade. pra elas serem felizes no futuro. Um guia, uma referência, né? E assim, a criança tem uma situação na idade mais tenra, né, de formação, de conexão neurológica, que é o neurônio em espelho. Ele vai imitar tudo que ele vê, né? E isso acompanha a gente por um longo tempo. Se a gente imaginasse que o filho vai mais imitar a gente do que ouvir a nossa voz, a gente pensaria mais nas nossas atitudes, não é verdade? É isso. A pessoa pergunta assim, o que você estuda na logosofia? Eu falo exatamente isso. Por que eu e meu marido, a gente estuda tanto? É justamente para que a gente seja exemplo e não, né, pais que só falam. Isso. Né? Eu te falei, Exato. tipo, da experiência que eu tive com o Lian. Não adianta a gente só falar. A gente precisa A gente ser precisa exemplo. ser, porque eles... Não adianta, eles aprendem... Acho que 90% do que eles estão aprendendo sem a gente falar um A. Sim, exato. A gente não fala, sabe? E às vezes, só deles perceberem a maneira como a gente tá vivendo, eles vão pegando aquilo pra eles verdade. também. Outro dia perguntaram, por que você não bate nos seus filhos? Aí eu falo, é lógico, porque, né, primeiro que não pode bater. Não pode, Né? Não pode, precisa. tem uma lei e pra mim não é algo eficaz. Eu vi minha mãe e meu pai batendo e não adiantou nada, porque, né, a gente fez e aprontou um monte. Ou seja, eu tenho já a comprovação de que não funciona. Então por que eu vou fazer? Só que é lógico, não é fácil não fazer. Por quê? Porque eu vi alguém fazendo. Sim. Então eu cresci assim. Só que não é uma desculpa pra mim pra eu continuar fazendo, sabe? É isso, é essa questão que você tá trazendo, eu tenho que querer ser melhor. Exato. Pra que os meus filhos tenham, né, essa possibilidade também já de viver no mundo melhor. Já estão vivendo, Sim. né? Eu acho que hoje a gente tá muito melhor do que há 10 anos atrás e daqui a 10 anos a gente vai estar muito melhor também. Tomara. Sou bem otimista a esse ponto. Amém. Ó, o que você falaria assim pros pais, a gente já tá chegando ao fim, de onde buscar, a gente já falou, né? O médico, o pediatra é a pessoa que precisa ser o seu orientador. Mas assim, o pai gosta de estudar mais, gosta de ler mais, gosta de, né, pesquisar mais. O que você orienta para esses pais? Para eles não se perderem e não deixarem, né, entrar em nóia e, de novo, pegarem algum diagnóstico precipitado e, sabe, tirar aquela paz que a gente tem dentro e ali em casa por conta de uma informação que não estava correta. O que você orienta? Então, se eu puder dar uma orientação no podcast da Renata de hoje, eu falaria assim, olhe para o seu filho de verdade, olhe para o seu filho como um todo, olha dentro dos olhos dele, brinca com ele, experimenta fazer criar situações no dia a dia onde você se aproxime dele de verdade, como ser humano e integral, olhando ele como um todo, na necessidade dele, no que ele precisa, no que ele diz, se for mais velhinho, no que ele te conta. Seja um parceiro da escola, faça-se conhecer na escola, seja conhecida pela escola, saiba que esse olhar mais atento, isso previne um monte de coisas, não é a internet que vai te avisar. Se você tem uma fonte segura do seu pediatra, peça para ele livros da idade do seu filho que você possa se aprofundar em determinado assunto. E se você não sente que essa fonte é tão confiável, pensa bem se essa fonte é a melhor que você pode ter. Porque a informação correta, cientificamente, baseada em ciência, cientificamente comprovada, é uma orientação disponível para a classe médica e que a gente tem acesso de maneira fácil. Quem estuda, quem não para, está sempre atualizado nesses assuntos de todo dia. E tem esse olhar atento, veja cada situação do seu filho. Se ele for adolescente e ele estiver longe de você,
percebe se esse distanciamento tá de acordo com a idade dele, se não, sempre se coloque à frente para diminuir essa distância e, independente do que ele queira, esteja do lado dele. Não sempre para aplaudir, mas para orientar, para organizar e para estar bem atento às amizades, ao que ele lê, ao que ele escuta. E olhando seu filho de maneira global, vai dar tudo certo. Se você não acertar, porque a gente nunca acerta em tudo, a gente vai procurar estar melhorando como pessoa e tratar do lado de quem está da gente como um ser humano de verdade. E ele vai ter qualidade na vida, porque ele teve um pai e uma mãe atentos. Então é isso. E eu já tô aqui emocionada. Eu tô emocionada. Porque não é uma médica, só uma médica que tá aqui comigo, né, gente? É um ser humano que já viveu muito, que já tem muitas experiências. E isso que ela disse, olha... Uau. Uau. Obrigada, viu, Obrigada pela oportunidade. Nossa, tô muito feliz de verdade. Obrigada. Tenho certeza que essa conversa vai chegar em muitas mães, vai ajudar muitas mulheres. Que bom. E é isso, né? Esse é o propósito. Obrigada. Se vocês gostaram, dá um like, compartilhem com as amigas de vocês. Se vocês precisarem da doutora, eu vou deixar todas as redes sociais dela aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Pod Families. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.